Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os teus familiares. Estamos iniciando mais um devocional. Hoje, 3 de janeiro de 2025. O texto de hoje, Atos 2, versículos 42 a 47. Eu estarei falando sobre a igreja primitiva, a vida em comunhão, oração e ensino. O texto da palavra nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. No devocional de hoje nós vamos trabalhar apenas o versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto nos apresenta a igreja primitiva, um exemplo de comunhão verdadeira e autêntica entre os crentes. Após o dia de Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles se dedicaram a viver uma vida de unidade e intimidade com Deus e entre si. Esse versículo descreve os 4 pilares essenciais que sustentavam a igreja primitiva: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Esses pilares não eram apenas atividades ou rituais, mas práticas diárias que davam vida e profundidade à fé cristã. Em 2025, somos desafiados a seguir o exemplo da igreja primitiva, cultivando uma vida de ensino sólido, unidade verdadeira e oração constante, tanto individualmente quanto em comunidade. Quando nos comprometemos com esses pilares, experimentamos o crescimento espiritual e a presença de Deus de maneira mais profunda e transformadora. O versículo começa dizendo, em primeiro lugar, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vemos aqui o compromisso com o ensino da palavra de Deus, a doutrina como fundamento da fé. A doutrina dos apóstolos era a base da fé cristã na igreja primitiva e também é a base da nossa fé. Eles perseveravam nesse ensino porque sabiam que, sem um fundamento sólido na palavra de Deus, sua caminhada cristã seria instável. O ensino dos apóstolos não era apenas intelectual, mas transformador, moldando as ações e atitudes dos crentes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra de Deus é o alicerce sobre o qual devemos construir nossa vida. Então, toda a palavra, não apenas parte dela. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que amar essa palavra, nós temos que estudar essa palavra, nós temos que ler diariamente e meditar nela para que possamos ter sucesso em todos os nossos empreendimentos. Em 2025, como você pode ser mais diligente em estudar a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida cotidiana? Pense nisso. Assume esse compromisso de que neste ano você vai se apegar mais e mais ao estudo da palavra, conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Em segundo lugar, o versículo fala, e na comunhão. Nós vemos aqui a importância da unidade e do relacionamento entre os irmãos. A comunhão é a expressão do amor de Cristo e também do amor cristão. A comunhão entre os crentes era uma expressão tangível do amor de Deus. Não era apenas um convívio social, mas um compromisso profundo com o bem-estar espiritual e físico dos outros. Os cristãos compartilhavam suas vidas, suas dificuldades, suas bênçãos e se apoiavam uns aos outros em oração e ação. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, o segredo da comunhão é andarmos na luz, é estarmos na luz, é termos intimidade com o Senhor. A comunhão verdadeira é vivida à medida que nos aproximamos de Deus e uns dos outros. É importante você se aproximar de Deus
tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, mas é importante também você se aproximar uns dos outros. Nós precisamos nos aproximar uns dos outros para, de fato, exercer o nosso ministério, para ser, de fato, a igreja do Senhor Jesus. Então, é importante nós crescermos na nossa comunhão também, comunhão com o Pai, mas também comunhão com os irmãos. E como podemos aprofundar nossa comunhão com os irmãos em 2025? De que maneiras podemos ser mais solidários e unidos como corpo de Cristo? Eu sempre digo, o maior é o que nos une do que o que nos separa. Cada um tem seu pensamento, cada um tem seu ponto de vista, mas no final nós temos que chegar a um consenso e todos precisamos estar unidos para um bem comum, que é a edificação da igreja, o crescimento do corpo de Cristo. Então vamos deixar de lado as nossas particularidades e vamos nos unir em amor, em fé, em comunhão, para experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, o versículo vai falar sobre o partir do pão, a prática da ceia do Senhor e da hospitalidade cristã. A ceia do Senhor como memorial da obra de Cristo. O partir do pão simboliza a ceia do Senhor, onde os cristãos lembram-se do sacrifício de Jesus na cruz e renovam sua aliança com Deus. A ceia era também uma prática de unidade e degradação do ego, pois todos participavam igualmente. Além disso, a prática de partir o pão juntos incluía a hospitalidade cristã, onde os crentes compartilhavam refeições e acolhiam uns aos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, Paulo descreve a ceia do Senhor como um ato de memória da morte de Cristo e um momento de união espiritual. E ali ele nos dá dicas importantes de como nós devemos participar da ceia do Senhor. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Então é interessante, é necessário você fazer um exame antes, para ver se não tem nenhuma pendência, e se tiver pendência, precisa resolver e assim participar da ceia. Porque se você não está preparado para participar da ceia do Senhor aqui na igreja, você estará preparado para participar com o Senhor quando ele vier buscar a sua igreja? Então é muito sério, é muito sério. Se houver alguma pendência, resolva essa pendência e assim participe da ceia do Senhor. O Paulo também diz que muitos estão tomando para a sua própria condenação. Então que a ceia do Senhor seja para nós um momento de edificação, de louvor, de adoração, de crescimento espiritual, que estejamos preparados, que estejamos lembrando que Jesus Cristo teve o seu corpo partido por nós, o seu sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário. E que possamos, nesse momento atual, estar testemunhando para o mundo que nós pertencemos ao Senhor e que, ao mesmo tempo, possamos estar com os nossos olhos fitos naquele grande e glorioso dia quando o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Então é tremendo. A ceia nos eleva ao passado, estamos no presente, olhando para o futuro, sabendo de tudo que Deus fez, está fazendo e irá fazer nas nossas vidas. Como você pode participar mais ativamente da ceia do Senhor e também praticar a hospitalidade cristã em 2025? Em quarto lugar, o versículo vai falar nas orações. O poder da oração em comunidade. A oração como fonte de força e direção. Então, nós precisamos dedicar mais tempo na oração, como a igreja primitiva. Eles oravam muito. A igreja começou com 10 dias de oração e consagração antes da descida do Espírito Santo. E depois, durante toda a vida da igreja primitiva, nós vemos os apóstolos orando. Como Jesus, que é nosso exemplo maior, ele tinha uma vida de oração profunda. A oração era a prática que unia os cristãos em dependência de Deus e os fortalecia espiritualmente. Eles oravam juntos, buscando a direção de Deus e intercedendo uns pelos outros. Então não era apenas uma prática pessoal, mas era um ato comunitário que fortalecia a unidade da igreja. E em Atos capítulo 4, versículos 31, após orarem juntos, diz a palavra, tremendo lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. A oração em comunidade traz renovação e poder espiritual. A igreja estava reunida, orando. O poder de Deus foi tremendo, que realmente chegou a tremer o local onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não podemos fazer nada. E nós só vamos conseguir se nós tivermos, de fato, uma vida de oração. Oração individual, mas também oração comunitária. Porque nós estamos pensando na igreja do Senhor Jesus. Como você pode melhorar sua vida de oração, tanto pessoal quanto em comunidade, em 2025?
Como você pode ser mais ativo em orar pelos outros e buscar juntos a direção de Deus? Em Atos 2:42, vemos a vida da igreja primitiva caracterizada por 4 pilares essenciais: ensino bíblico, comunhão, partir do pão e oração. Esses pilares são fundamentais para o crescimento espiritual, para fortalecer a igreja e para viver como discípulos fiéis de Cristo. Nesse ano de 2025, somos desafiados a viver de acordo com esses princípios, aprofundando nossa vida espiritual e fortalecendo nossa comunidade de fé. Que em 2025 possamos ter um compromisso renovado com a doutrina de Cristo, a verdadeira comunhão com os nossos irmãos e a prática da ceia e uma vida de oração constante. Possamos crescer juntos como igreja, viver em unidade e ser verdadeiros discípulos de Cristo. Ore dessa forma. Senhor, agradecemos pelo exemplo da igreja primitiva e por nos chamar a viver em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Pedimos que em 2025 possamos ser mais dedicados ao ensino, à oração e à hospitalidade cristã. Que nossa vida de oração e discipulado seja um reflexo de tua presença e amor em nós. Em nome de Jesus. Amém. Como então nós podemos aplicar esse ensinamento nas nossas vidas? Primeiro, a necessidade de aprofundar seu conhecimento bíblico. Então, nesse ano de 2025, comprometa-se com o estudo da palavra de Deus e com a prática do discipulado. Nós somos chamados para ser discípulos. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Cristo e temos que levar também as pessoas a imitar Cristo. O discipulado é você ensinando e aprendendo. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que cada vez mais buscar o conhecimento, mas nós temos também que multiplicar esse conhecimento para que outras pessoas também possam se tornar discípulos do Senhor Jesus. Em segundo lugar, fortaleça a comunhão com os irmãos. Busque viver em unidade com a igreja. Procure participar de todas as atividades da igreja. Participando assiduamente, chegando pontualmente, se comprometendo de fato. Se você não está numa célula, procure uma célula, porque ali nós temos como realmente ter comunhão com os irmãos. Então é importante você ser uma fonte de apoio para os outros crentes. E você também vai receber esse apoio. Então fortaleça a sua comunhão com os irmãos. Faça esse propósito. Não deixe de estar se policiando para que você possa participar ativamente da vida comunitária da igreja. E em terceiro lugar, pratique a oração. Dedique-se a orar por sua igreja e por seus irmãos. Além de se engajar nas orações comunitárias, buscando juntos a direção de Deus para a igreja. Então é oração individual, como Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então é você e Deus, em intimidade com o Senhor. Mas nós somos chamados também para estar em comunhão com os irmãos, em oração. Então que nós possamos estar refletindo na nossa caminhada cristã, na nossa vida de oração, possamos estar nos dedicando cada vez mais. Nesse devocional de hoje, nós refletimos sobre Atos 2:42, onde aprendemos os 4 pilares da igreja primitiva: ensino bíblico, comunhão, partir do pão e oração. São práticas essenciais para crescer espiritualmente e fortalecer a igreja. Em 2025, somos desafiados a viver essas práticas de forma mais profunda, como verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus possa te abençoar e que você se una a nós nesse propósito de ser um verdadeiro discípulo do Senhor, comprometido com a igreja do Senhor, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a comunhão, comprometido com a oração. Que Deus esteja te abençoando, que Deus te guarde e que você vença todos os obstáculos e se coloque a cada dia nas mãos do Senhor para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça, Deus amado, porque você tem nos chamado, Deus, para uma vida de compromisso contigo, com a tua palavra, com o teu reino, com a tua igreja, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, nós começamos um novo ano, Pai querido. Temos certeza, Deus amado, que será um ano muito abençoado, um ano próspero, Pai querido. Um ano, Senhor amado, de multiplicação, meu Deus, de bênçãos sendo derramadas e de preparo para a grande vinda do Senhor Jesus. Que nós possamos, nesse ano, Pai querido, ser mais e mais parecidos contigo. Que possamos abraçar a tua causa, Pai querido. Ó Deus, dedicando, Deus, a oração, Senhor, ao discipulado, meu Deus querido, fazendo a tua vontade, Pai querido. Tem mais intimidade com a tua palavra, para conhecer a doutrina dos apóstolos, Pai, para conhecer os teus ensinamentos e colocar em prática as nossas vidas.
Senhor, faça de nós homens e mulheres segundo o teu coração, meu Deus. Nos ajuda a superar todos os desafios e todas as dificuldades. Que o teu povo possa se unir, Pai querido. Deixar de lado, Deus amado, as nossas diferenças, ó Pai. E buscar ser amado, a união, o compromisso, ó Pai querido. Ó Deus, para que juntos possamos ver, Senhor amado, a tua obra crescendo, o teu nome sendo glorificado, vidas sendo salvas e acrescentadas ao teu rebanho, Pai querido. Deus, muito obrigado por essa palavra que nos exorta, Senhor amado, que nos desperta, que nos chama para o compromisso, Pai querido, contigo, com a tua palavra e com o teu reino, Pai. Senhor, nos sustenta e nos guarda. Nos livra, Deus, de todo mal e faz de nós homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Nos ajude, Pai querido. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia de sucesso na presença do Senhor, que tudo que você vier a fazer nesse dia possa ter sucesso. Creia, o Senhor está contigo e Ele te garante a vitória. Então não desista dos seus planos, não desista dos seus obstáculos. Os desafios, eles vêm justamente para nos edificar. Então confie no Senhor, busque a intimidade com o Senhor, busque também a comunhão com a igreja, compartilhe as suas necessidades com os santos e esteja também disposto a estar abençoando as pessoas para que você seja grandemente abençoado. Que Deus esteja dando saúde, prosperidade, que você possa ser bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, na sua vida particular, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Que Deus te dê graça para que você, no final desse dia, se coloque mais uma vez na presença do Senhor, glorifique no Senhor e agradeça a Ele por tudo o que Ele tem feito. E até amanhã, se Deus quiser e nós vivermos. Fique na paz do Senhor.